Aleluia. Pode tomar o seu lugar, vai se assentando, aquietando o seu coração. Nós poderíamos passar horas aqui, fluindo, horas. Deus seja louvado, sejam bem-vindos, boa noite, a paz, queridos. Quem não conhece é porque o pastor Renato demora muito para vir, então esse é um irmãozão, um amigão. Ele vem lá de baixo da Baixada, literalmente. Lugar de amor e renovo, é o ministério deles. Nós temos caminhado juntos há bastante tempo, né? Já faz um tempo, né? A gente apanhou um bocado, né? Já. Não fui só eu, você também apanhou um bocado, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que olhar, né, os em volta, que a gente vai achar vários iguais a nós. Né? Glória a Deus por isso. Seja bem-vindo, pastor. A casa é sempre nossa, você sabe disso, é uma honra e um privilégio. Queridos, eu quero trazer algo para vocês essa noite, da parte do Senhor. Eu vou pedir uma gentileza, eu tenho 3 presbíteros lá atrás, que estão sentados lá no fundo. Se vocês puderem fazer a gentileza para mim, e alguém me devolver o púlpito, eu juro que eu vou orar por vocês, em nome de Jesus, no final do culto, e abençoar e agradecer vocês. Glória a Deus. Continuam os 3 sentados lá atrás, e eu continuo olhando para vocês, dizendo que eu vou interceder por vocês no final do culto, viu? Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Se alguém puder ligar o ar-condicionado, eu vou dizer, se vocês não querem que eu pregue, vocês falem, gente. Não coloca o púlpito, nem ligou o ar-condicionado, é para não vir, é isso? Beleza, sem problemas. Meu pai, estão mandando recado? Fala, irmão, não precisa mandar recado. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Na quinta-feira passada, eu achei que tinha muito fogo de Deus. Aí, quando eu liguei o ar-condicionado, vi o ar-condicionado desligado, eu falei, é fogo de Deus, mas... Deus abençoe sua vida, viu, presbítero Wanderson? Glória a Deus, viu? Vou trazer uma blusa de lã para você, culto, para você cantar. Queridos, é uma honra, é um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui. E eu louvo a Deus por cada vida. Nós estamos avançando, né, nesse ano de 2025. Nós não temos por costume fazermos nada de diferente no começo do ano, porque nós não vivemos diferente o resto do ano. Nós não fazemos pregações e ministrações de 12 dias, 12 semanas, 12 minutos, nada. Porque nós não acreditamos num evangelho onde eu jogo semente 12 dias para colher 12 meses. Eu creio num evangelho onde eu permaneço na presença de Deus de maneira simples e verdadeira. E por este amor e essa simplicidade e este relacionamento, Deus faz infinitamente mais. Então, nós semeamos, eu volto a insistir, a falar para vocês, nós semeamos todos os dias em coração sincero e verdadeiro, crendo que o nosso Deus nos ouve. E até eu subir aqui, eu não fazia nem ideia do que eu ia falar, e eu perguntava para Deus o que Ele queria. E foi no finalzinho desse último louvor que o Senhor testificou, desde a abertura, algumas coisas que Ele foi falando para mim. E eu quero trazer para vocês hoje. Nós estamos vivendo um tempo que ele é sobrenatural da parte do Senhor, porque o Senhor prometeu na sua palavra que seria sobrenatural. Mas é um tempo onde nós vamos viver e experimentar essa intimidade e essa vida real com Deus, se esse for o desejo dos nossos corações. Se nós quisermos viver religiosidade em 2025, eu vou dizer para você, desista, não faça isso. Você vai perder o seu tempo, você vai se desgastar, você não vai tocar o coração de Deus, e no final do ano você vai se sentir pesado, carregado, entristecido. Agora, se você quiser viver intimidade e relacionamento, você vai conhecer Deus cada dia mais e cada vez mais, de forma real e verdadeira.
Ele vai falar com você, ele vai se revelar, ele vai mostrar o pai de amor que ele sempre foi, e a sua vida vai tomar um novo norte, um sentido, e vai ser totalmente diferente, talvez, daquilo que você tenha vivido ou esteja vivendo. O desafio para 2025 não é acharmos que Deus vai trazer uma medida recalcada, sacudida e transbordante de tudo que você quer, mas Ele vai trazer de tudo que Ele tem, eu posso te garantir. E tudo aquilo que Ele tem é bom, perfeito e agradável. E nós precisamos ter claro nos nossos corações. O Senhor falou comigo enquanto a gente estava aqui no louvor e eu estava lendo a letra ali. O Senhor me trouxe muito claro a passagem de Atos 16, onde nós podemos compartilhar, e muitos conhecem essa história, a história quando Paulo e Silas, vivendo uma situação totalmente inusitada, inesperada para eles, porque era o começo da vida ministerial, das viagens chamadas e ditas viagens missionárias. Paulo e Silas são desafiados pelo Espírito Santo de Deus, principalmente Paulo, porque tem a visão e a revelação de sair da onde ele estava e caminhar na direção da Macedônia. Paulo tem esta visão de um varão chamando ele, e esse varão chamando ele faz com que ele entenda que era chegado a hora de atravessar e chegar naquele lugar. Sabe, muitas vezes nas nossas vidas nós temos percepções espirituais, mas nós não queremos prestar atenção nelas. Deus fala ou não fala? Quantos aqui dizem amém a isso? Deus fala. E por que nós temos dificuldade de ouvir? Porque Deus fala o que Ele quer, e não o que eu quero. E quando Deus fala o que Ele quer, Deus abre diante de mim um caminho, como diz na sua palavra, onde Ele aplana esses caminhos para que nós possamos passar. A palavra de Deus diz que antes deles chegarem a essa grande aventura, porque a gente pode chamar o evangelho assim, porque diz que é novidade de vida, Cristo todos os dias. Então, se você acha que existe marasmo, que existe mesmice, né, pastor? Eu posso garantir para você que não existe mesmice, nem marasmo. Um dia você vai dormir, parece que está tudo perene, tudo bem. No outro dia, quando você acorda, 3, 4 ligações, você fala, meu Deus, a montanha caiu enquanto eu estava dormindo. É mais ou menos essa a realidade. E aí, o Senhor vai te dando sabedoria e discernimento para você enfrentar todas as situações sem você desanimar. Por mais que você fique abatido em alguns momentos, nós não podemos desanimar, porque o desânimo é uma forma de murmurar. Quando você desanima, o seu coração, por mais que você não esteja falando, ele está demonstrando que você está murmurando. Porque o desânimo nada mais é do que o resultado de algo que está te decepcionando. Algo que em algum momento está me afrontando e me decepcionando. Existem várias maneiras do ser humano responder a isso. Falando, murmurando, reclamando e até mesmo se calando. Tem muitas pessoas que se calam e se fecham diante de adversidades, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos um Deus que diz na sua palavra que Ele ouve o clamor da nossa oração, e que Ele não apenas ouve, mas Ele inclina os ouvidos e deita a face para ouvir o clamor de uma oração. Se Deus se abala dos altos céus de maneira sobrenatural só para ouvir o clamor da sua oração, por que nós muitas vezes achamos que Deus Ele não nos ouve? E principalmente, nós não acreditamos que Deus está enxergando o nosso interior como se fosse claro e cristalino. Nós precisamos entender isso. Na sua caminhada de relacionamento com Deus, na minha, eu preciso ter claro uma coisa no meu coração. Eu nunca vou conseguir enganar Deus. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Então não adianta eu transparecer, não adianta eu aparecer, não adianta eu encher meu coração de motivação que são temporárias e passageiras, porque eu nunca vou conseguir enganar Deus. Se eu não estiver feliz com uma coisa, o primeiro que sabe disso é meu Pai. É simples desse jeito. E nós precisamos ter isso nos corações. Essa história conta que Paulo vai começar uma viagem e eles têm um encontro em quatro servos de Deus. É Paulo, Silas, Barnabé. E a palavra de Deus diz que eles precisam fazer uma caminhada, eles precisam sair para poder fazer essa viagem. E aí o que acontece? Barnabé, ele tem uma discussão com Paulo, dizendo quem é melhor levar, quem não é melhor levar. E a palavra de Deus diz que, num determinado momento, Paulo ele se posiciona, porque ele teve o sonho, ele teve a visão.
Deus mostrou para ele. E a palavra de Deus foi muito clara. E disse que Paulo se posiciona dizendo, eu quero Silas. E a palavra diz que ele sai e eles vão atravessar para a região da Macedônia. Barnabé, ele simplesmente vai dar continuidade na viagem, mesmo não gostando daquilo que ele ouviu. O que eu quero trazer para você é que nesse momento, em muitos momentos, principalmente da nossa vida cristã, nós somos confrontados o tempo inteiro nas nossas decisões. Tem coisas que nós fazemos porque a nossa cabeça está mandando, tem coisa que nós fazemos porque nós somos teimosos, e tem coisas que nós fazemos porque o nosso coração está mandando. O que nós precisamos é discernir todas elas e saber espiritualmente aonde Deus quer chegar. A palavra de Deus diz que Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Então, se Deus está enxergando lá na frente, está falando conosco, nós precisamos tomar um posicionamento. E nós precisamos nos decidir o que é que nós queremos viver. A palavra de Deus diz que Paulo sai e eles fazem essa viagem. No começo da viagem foi tudo lindo, maravilhoso, frutífero, porque eles têm a conversão de Lídia, eles têm a conversão de outras pessoas. Diz que foi impactante, porque é uma mulher que vem servir na obra e vai servir Paulo a vida toda, até o final da vida dele. Então é algo que é impactante, que você vê que a própria história conta o que o Espírito Santo testifica, só que no meio do caminho as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente imagina. Só que mesmo não acontecendo, nós precisamos ter clareza nos nossos corações de que nós fomos chamados para Deus, por Deus e para Deus, para servirmos e fazermos algo. E o fazer e servir é muito distante de você simplesmente trabalhar. Deus não é seu patrão. Deus é seu pai. E se você faz alguma coisa para Deus, como se ele fosse seu patrão, e você se sente servo, não faça. Porque a própria palavra de Deus diz que Jesus morre na cruz, para que eu e você possamos ser chamados filhos de Deus, e não servos de Deus. O que nós precisamos entender e viver a cada dia é que quando eles são desafiados nessa palavra a fazer a viagem, é como Deus nos dá ordem muitas vezes, de nós servirmos, de nós cuidarmos das pessoas, de nós amarmos o próximo. A coisa mais difícil que existe é amar o seu próximo. Alguém aqui discorda? Ah, ótimo, glória a Deus por isso. Sabe que só entra sincero no reino dos céus, então nem tem como disfarçar. É a coisa mais difícil que tem, porque o nosso próximo, normalmente, ele é o inverso da gente. Você é uma pessoa calma, Deus põe quem do seu lado? É uma pessoa estressada. É simples assim. Você é uma pessoa tranquila, Deus põe uma pessoa pilhada do seu lado. E se você for uma pessoa pilhada, ele vai pôr uma pasmaceira do seu lado, só para segurar a onda. Só para você e eu entendermos que nem sempre vai ser desse jeito. Nós precisamos entender que o grande milagre de Deus nas nossas vidas é a transformação do nosso caráter. E a transformação do meu caráter, ela só vai acontecer quando eu consigo suportar esse próximo que é totalmente diferente de mim. Porque senão, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. A palavra de Deus diz que Jesus faz uma declaração: aprendei, pois, de mim, porque sou manso e humilde. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Mas olha a declaração que ele fez: sou manso e humilde. Um dos caras que ele chama na praia chama Pedro. Manso e humilde. Aonde? Aonde tem mansidão e humildade naquele homem? Se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu tenho uma espada, ele mesmo arranca a orelha do soldado. Ele é o que diz para Jesus: o que é que nós vamos fazer? Larguei tudo para te servir. Vou ganhar o quê? Jesus disse: 100 vezes mais aqui, fora galardão eterno. Foi o único que escutou essa resposta. Porque foi o único que perguntou: o que é que eu vou ganhar? Então Pedro era totalmente diferente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós somos levados a viver o que ele viveu. Porque o evangelho é dele. A história, a transformação, a cura, a libertação e aquilo que ele fez naquela cruz é para cada um de nós. Mas é para nos conduzir no mesmo caminho que ele viveu. Quando Paulo é chamado
Paulo deixa de ser perseguidor para ser perseguido. E o mais lindo de tudo é que Paulo deixa de ser perseguidor por amor para ser perseguido por amor. Olha como Deus faz as coisas. Um dia você acorda e você quer matar quem é diferente de você. No outro dia, você acorda e quer morrer pelos que são iguais a você. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso se chama transformação, mudança de caráter. E só acontece em Cristo e por Cristo. O que nós precisamos entender é que quando Paulo e Silas estão caminhando, no meio de todo esse processo, a palavra de Deus diz que vem uma mulher com espírito de adivinhação, que é mais velho, que é o mundo, e ela começa a fazer uma declaração que é sobrenatural. Eu vou ler só para você não achar que eu estou inventando. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Até aí não tem novidade, certo? Não mudou nada. Desde aquela época até os dias de hoje, o espírito de adivinhação continua fazendo lucro aos seus senhores. Não mudou nada. Mas isso não significa que vem da parte de Deus. Porque o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E o que vem de Deus nunca vai contra a vontade dele. E a palavra de Deus continua dizendo: e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens, olha que interessante o que ela fala agora, que anunciam o caminho da salvação. Ué, não mentiu não. Olha como o diabo reconhece quem é de Deus. Olha como o diabo sabe quem é de Deus. Ele mesmo usa a boca daquela mulher. Só que uma coisa não tem como revogar. A palavra de Deus diz que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles homens estavam vivendo e levando a palavra que o próprio Espírito Santo de Deus havia direcionado. Então o que tinha dentro deles? A verdade. E por eles serem anunciadores dessa verdade, aquele Espírito teve que reconhecer o que estava acontecendo. E dizer, estes homens que nos anunciam a salvação. Ele não mentiu não. Ela poderia ser deixada usada como evangelista ali, do jeito que ela estava. Eles estavam de boca fechada. Quem estava dizendo que eles anunciavam a salvação era ela. Nós precisamos entender o texto. E a palavra de Deus diz assim, são servos do Deus Altíssimo. Além de dizer que eles estavam pregando o evangelho, anunciando a salvação, ainda diz que eles eram de verdade servos de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nem tudo que o diabo fizer de elogio na sua vida, você tem que guardar. Porque o que vem de Deus traz paz e não acrescenta dores. Agora tem coisas que não dá para você viver. Tem coisas que eu não posso viver. Nós somos desafiados todos os dias a nós não virarmos nem para um lado nem para o outro. A não cochearmos entre dois pensamentos, diz a palavra de Deus. Nós todos os dias vamos ser desafiados a isso. E se nós cedermos, infelizmente o diabo sabe aonde ele entra. E sabe onde ele entra? No ego, na vaidade. Naquilo que muitas vezes vai adoçar a nossa boca e vai encher o nosso coração de expectativas. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo te odeia. E se ele falar que você é de Deus, ele não está te elogiando. Ele está dizendo para você, você é um alvo, é um problema. Porque não tem associação, não tem amizade, não tem relacionamento, não tem facilidade. Não tem baixar a guarda, porque já que você é de Deus, eu vou baixar a guarda. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas que ele não toca, porque Deus não deixa ele tocar. E ponto final. Não é porque eu sou, nem porque você é, nem porque ninguém é. É porque existe um limite estabelecido entre nós e Deus. Só que existe um maior ainda estabelecido entre Deus e ele. Aonde ele tem que parar quando Deus diz para. Aonde ele tem que respeitar e obedecer. E essa palavra mostra que ele precisa respeitar e obedecer. Tem coisas nas nossas vidas que nós somos desafiados, como eu disse aqui. A você desistir ou você a continuar.
Quando nós entendemos que o nosso processo de vida e caminhada com Deus, ele é diário, eu preciso ser transformado todo dia. Todo dia eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E como eu sei disso? Porque Deus fala. E por que Ele fala? Porque Ele me corrige. Se eu não precisasse ser melhor, Ele me corrigiria? Não, Ele diria, você está certo. Mas é tão maravilhoso você falar para Deus, falar assim, nossa, estamos juntos, conseguimos chegar até aqui. Agora eu sei que o Senhor, Ele fala para mim, não é para você falar, é para você me ouvir. Porque se for para você falar, você vai fazer o que você quiser. Agora, se for para você me ouvir, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero, eu já vejo lá na frente aonde vai chegar. Então nós precisamos exercitar isso todos os dias. E como é que eu faço? No meu relacionamento. Senhor, você não sei se dá bom dia para Deus quando você acorda? Eu dou. No meu prédio tem gente que não dá bom dia para você nem no elevador. Pronto, já abri meu coração, agora estou mais tranquilo. Nem no elevador, a pessoa entra com você, você olha para a cara da pessoa, eu falo, não aguento, eu sou muito crente. Bom dia! A pessoa olha e fala, bom dia. Eu falo, meu Deus do céu, como é que a pessoa quer se dar bem num dia, começando desse jeito? Senhor, tem misericórdia de mim, não dele, que tem que entrar no elevador com ele. Que essa é a realidade. Mas as pessoas são assim. Então, a gente brinca, você dá bom dia para Deus? Por que você não dá bom dia para Deus? Você sabe que você abriu o olho porque foi Ele que guardou a sua noite? Conheço tanta gente que não acorda. Tanta. Ou que pior, não consegue se mexer durante a noite. Tem cada visitação que a pessoa não consegue respirar. Ela só consegue quebrar aqui, ó. Nem com a boca ela consegue, porque não consegue mexê-la. Quando você acorda, você tem que dizer para Deus, obrigado, porque foi o Senhor que guardou a minha noite. Sabe como é que o maior rei de Israel acordava? Eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Nós temos que aprender com a humildade desse homem. A palavra de Deus, ela continua dizendo que eles estavam andando nesse caminho. E eles eram confrontados. E ao mesmo tempo eles eram elogiados. Paulo não aguenta. Vira e diz, vai para o próximo. E fez ela por muitos dias. Você acha que o diabo ele vem uma vez só, né? Ele perturba uma vez só. Não, ele vai perturbar muitos dias. E se ele quiser te passar a perna, ele vai vir muitos dias. Se ele quiser te enganar, ele vai vir muitos dias. Principalmente se ele perceber que nós estamos cedendo. Sabe como é que ele vem? Ele vem de uma forma que a nossa necessidade, ela começa a ficar gritante cada vez mais. Necessidade de cuidado, de relacionamento, seja financeira, seja na saúde, seja na área que for. Sabe como é que o ser humano caminha? Ele caminha assim, hoje eu preciso de uma coisa, amanhã a minha necessidade daquilo ela dobra. Depois de amanhã ela vai triplicar, quadriplicar, e não é que é a realidade, é aqui, ó. Porque nós vamos nos sentindo cada vez mais fracos a cada dia. Por quê? Porque nós vamos nos distanciando de Deus. Porque nós vamos achando que Ele não está ouvindo. Porque se Ele ouvir e não fizer, é pior ainda. Porque aí Ele mostra que não me ama. Mas se Ele ouvir e demorar para fazer, é porque Deus não está comprometido, nem Ele está preocupado com aquilo que eu estou vivendo. Só que quando nós entendemos que Deus tem o tempo certo e a hora certa, porque Ele é o Senhor do tempo e nada foge o controle das mãos dEle, nós precisamos entender que na hora que Ele disser assim seja, vai ser e acabou. Ah, mas e aí, quando Ele falar assim seja, tem gente que diz assim, eu não quero mais, nunca faça isso. Por que é que você não quer mais? Porque eu queria quando eu tinha, você tinha o quê? É Deus que guarda teu deitar e levantar, a tua entrada e a tua saída, o teu respirar. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Se Ele está te dando algo, é porque Ele sabe que hoje Ele tem condição de te entregar. Se Ele não está te dando, é porque Ele sabe que ainda não dá para entregar. Porque se Ele entregar, talvez a gente não tenha mais o privilégio nem de se encontrar. Por quê? Porque muitas pessoas vão embora. E sabe por que elas vão embora? Porque elas já conseguiram o que elas queriam. Eu perdi as contas da quantidade de pessoas que queriam relacionamento. E elas conseguiram. E elas abriram mão do relacionamento com Deus. Porque tudo que elas queriam, elas conseguiram. Sabe o que elas fizeram? Foram embora.
Aí daqui a pouco a pessoa aparece. E aquela pessoa com quem ela acha que foi a melhor coisa da vida dela, não foi bem o que ela imaginou. Só que aí já está tão enrolada com problemas, que a gente tem que recomeçar. E recomeçar é a segunda palavra que o crente menos gosta de ouvir na sua vida. Recomeçar. Mas guarda uma coisa no seu coração. Deus mostra aqui, ó, que Ele é Deus todos os dias. E Ele é Deus de recomeço. Não importa onde você está. Não importa onde eu estou. A palavra de Deus diz que Paulo fica muito perturbado com aquilo. Ele olha para a mulher e disse ao Espírito que estava nela, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Aí a palavra de Deus diz que tem uma confusão danada. Porque quando todo mundo vê isso, fica todo mundo apavorado. Tem gente que se apavora mais com o diabo indo do que vindo. Isso é um absurdo. Tem gente que se incomoda mais quando ele vai embora, porque algumas coisas vão parar de acontecer, do que na verdade quando ele está perto. Porque parece que quando ele está perto está tudo tranquilo, está tudo organizado. Não tem nada organizado. Ele deixa a gente viver nesse engano até o dia que ele puxa o tapete debaixo do pé. Porque ele te ajuda a mentir, mas nunca vai ajudar a esconder. Nós precisamos entender. E a palavra de Deus, ela continua dizendo que por conta dessa confusão, eles prendem os dois. Vai para o próximo versículo. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Ela não tinha dito que eles eram homens de Deus? Já parou para prestar atenção nos textos? Mas não foi ela que disse que eles eram homens de Deus? A mesma pessoa que disse, eles expulsaram o demônio, como é que eles podem prender os dois? Se eles acabaram de testificar aquilo que a mulher vinha dizendo, ou o espírito que estava nela. Sabe qual é o grande problema das nossas vidas? A gente morre de medo de viver isso. Nós temos medo de fazer algumas coisas e a nossa vida tem que ser transformada. Tudo que você colocar entre você e Deus, vai cobrar o preço. Não tem como fugir disso. Todas as vezes que eu pus alguma coisa entre eu e Deus, cobrou um preço impagável. Deus não abre mão de vocês. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão da minha vida. Deus não abre mão da vida deles, como não abriu esse dia. A palavra de Deus diz, peraí, parece que esse cenário é muito esquisito. Parece que é um cenário onde a gente está fazendo tudo certo e parece que está dando tudo errado. Quantas vezes a gente vive isso? Quantas vezes a gente parece que está semeando e a gente está cuidando da semente e a gente está falando e eu faço devocional e eu levanto todo dia e eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, eu anoto tudo para quando eu precisar falar com Deus eu mostrar para Ele. Olha aqui, Senhor, como eu sigo a cartilha. E aonde é que o Senhor está? Deixa eu falar, rasga a cartilha. Joga fora. Nunca diga para Deus, eu faço. Diga para Deus, mesmo sem ter direito a nada, eu tenho a convicção que o teu amor é o suficiente. E por conta dele, e por causa dele, o Senhor me abençoa todos os dias da minha vida. Eu tenho que entender. A palavra de Deus diz que esses dois homens, Silas caiu de paraquedas. João Marcos, que era para estar vindo junto, e foi rejeitado por Paulo, talvez estivesse numa situação bem melhor junto com Barnabé. Mas a realidade é que a palavra de Deus não conta essa história, conta a que nós estamos lendo. Então, se conta essa história, é porque Deus, de alguma forma, de alguma maneira, quer ensinar que a vida de Paulo, ela teve que passar por altos e baixos, problemas, lutas e adversidades, para que ele fosse aquilo que ele mesmo declarou. Eu sou prisioneiro de Cristo. Com cordas de amor, eu fui amarrado. Eu não tenho como sair mais disso. Assim como aqueles remadores que remavam nas galés, eu fui preso. E sendo preso, meu nome já não importa mais. A minha vida pertence ao Senhor. E o que ele dizia, morrer para mim é lucro, porque viver é Cristo.
O que nós precisamos entender é que quando Paulo passa por esse episódio, como muitas vezes a gente passa, quantas vezes você já se prejudicou ajudando alguém aí? Não precisa levantar a mão não, fica aí com a mão abaixada. Quantas vezes? Quantas vezes você quebrou a cara? Quantas vezes você se decepcionou? Falar, isso é a história da minha vida. Nossa, eu tenho faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, tudo que você pode imaginar. E aí sabe como a gente faz? Continua. Por quê? Porque é por Ele, nele e para Ele. Não importa que a gente diminua e Ele cresça. E que o amor dele resplandeça nas nossas vidas, que a luz de Cristo resplandeça no seu rosto, mas para a luz de Cristo resplandecer no meu rosto e no seu rosto, a gente tem que experimentar coisas como essa. Sabe por que ele foi preso? Porque ele era sincero. Sabe por que os dois foram amarrados e açoitados? Porque eles tiraram o demônio de dentro de uma mulher. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque ele fazia a mesma coisa na rua. Lembra que Paulo perseguia ele? E agora? Quem diria? Passar pela mesma coisa e ser perseguido pelas mesmas coisas. Às vezes a gente olha e acha que Deus tem ali em cima um departamento que ele é próprio. Que parece que Deus olha as coisas e parece que tem bom humor em algumas coisas. Ou que Deus faz de propósito. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não faz nada de propósito, porque Ele não precisa fazer de propósito, porque a semente é que dá resultado. Não se iluda o homem, aquilo que ele ceifar, ele vai colher. De Deus não se zomba. Paulo, você me perseguiu, mas você é importante para mim. Mas aí você vai entender o quanto você precisa padecer por amor ao meu nome. Por quê? Porque a minha graça te basta. De novo, minha graça te basta. De novo, Senhor, minha graça, Paulo, te basta. 3 vezes. E aí ele sai, sem nunca mais reclamar. E o que acontece? Sensível à voz de Deus, parece que a gente entra em roubada. Deixa eu falar uma coisa para você. Se prepare para estar sensível à voz de Deus e parecer que você entrou numa tremenda de uma roubada. Não caia na maldição da primeira impressão. Se você caiu na prisão no começo, calma, que Deus vai dar ordens aos seus anjos ao teu respeito. Nós precisamos entender. E a palavra de Deus diz que prenderam, amarraram, açoitaram, colocaram eles com os braços, as pernas amarradas. Diz que perto da meia-noite, pode avançar. Apresentaram ele, disseram, esses homens sendo judeus, trouxeram para nós costumes que nós não queremos. Está acontecendo na rua. Está acontecendo na rua, vai falar de Jesus na rua. Está acontecendo, eu falo para vocês. Eu ando o tempo inteiro com camisa temática. Eu ando dentro do shopping com camisa temática. Você quer encontrar o diabo? Você não precisa nesses lugares. Você não precisa procurar muito, não. Entra nesse lugar. Eu entro com camiseta temática, eu cruzo com ele várias vezes. A pessoa só não tem coragem de falar e de te atacar, porque você ainda está num lugar público. E hoje o diabo sabe que aquilo que está batendo num vai bater no outro. Do mesmo jeito que ele expõe, ele vai ser exposto. Como ele está sendo exposto. Antigamente a pessoa ia no show, ela via a loucura, via ele se manifestar. As pessoas incorporavam, ninguém falava nada. Hoje está na rede social. Aí você pega a visualização do cantor famoso, tem 1 milhão, a dele incorporado tem 100 milhões. Não é notoriedade que ele queria? Deus não é besta. Deus vai dar a notoriedade que ele quer. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é maior do que qualquer coisa. E a loucura infinitamente maior até que a sabedoria do homem. Nós precisamos entender. A palavra de Deus diz que esses homens estão amarrados. Diz que perto da meia-noite eles faziam 2 coisas que foram as únicas que Jesus ensinou. Orai sem cessar em todo tempo. Em toda situação e condição. Você acha que eles não oraram para andar na rua? Oraram.
Você acha que eles não oraram no caminho para chegar onde eles tinham que chegar? Oravam. E olha, deixa eu falar um negócio, para andar com Paulo tinha que orar muito. Porque o navio afundava, ele apanhava, ele era preso. Então deixa eu falar, com quem eu vou? Com Paulo, meu Deus! Eu vou começar o jejum 1 mês antes da viagem. Por quê? Porque vai enfrentar o diabo? Não, porque eu vou estar com Paulo. Esse é o problema. A raiva que o mundo espiritual tem dele, a raiva que o diabo tem dele, e a maneira como Deus usa. Quem estiver junto, está entendendo onde eu quero chegar? Ou você está surpreso? Se você quer andar com Jesus, o que é que você espera? O que é que você espera? Vai se levantar. Mas deixa eu falar, deixa se levantar. O lugar dele está garantido e reservado. E a palavra de Deus diz, é debaixo dos teus pés. Só posicionamento, só resistência. A palavra de Deus diz que eles estão amarrados e por volta da meia-noite, vai, pode ir lá. Vai no 21. Eu achei que você tivesse sido arrebatado, irmão. Eu olhei, não vi mais nada, falei, Senhor, já voltou e começou pela técnica. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, vai para o 22. Interessante Paulo não se defender. Paulo era romano. Por que Paulo não se defende? Porque Paulo não faz justiça própria. Quando você se defende, você tira a oportunidade de Deus te justificar. Quando você se justifica, você está impedindo o agir de Deus na sua vida e através dela. Paulo poderia ter acabado com todo esse cenário dizendo, eu sou romano. Tinham soltado ele, pedido desculpa, pedido perdão e tinha acabado tudo. Mas interessante, por que o servo de Deus não se justificou? Nós temos medo de onde Deus pode nos levar. Mas a gente precisa entender, Deus não faz nada por acaso. Ele vai te levar para a prisão, a tua prisão pode ser a libertação de outros. Ele vai te levar para o cárcere, e o cárcere para alguém é só uma questão de perspectiva e de lugar. Eu já falei para você que liberdade e libertação é com quem você está, não aonde você está. Você pode ser livre, basta estar com Ele, nele, por Ele. Você pode viver essa libertação, mesmo dentro da prisão. Por quê? Porque estava amarrado, não tinha como se mexer, não tinha como fazer nada, mas a única coisa que não amarraram foi a boca. E sabe o que eles fizeram por volta da meia-noite? Oravam e clamavam sem cessar, cantando hinos ao Senhor. Deixa eu falar um negócio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Pode amarrar as mãos, os pés, mas enquanto não amarrar a minha boca, o que tem dentro do meu coração? Poderia ter raiva, poderia ter ódio, poderia ter tristeza, decepção. Ele poderia ter dito, apanhar, aí o senhor quer demais. Eu sou cidadão romano, sou preso como se eu fosse um judeu. Eles ainda me prendem, me batem, me açoitam e me amarram. Aí já é demais. Dá licença que eu sou romano. Sabe o que ele fez? A ti toda a honra. Por quê? Porque ele começou a orar, ele começou a adorar, ele começou a louvar. A palavra de Deus diz que houve um silêncio naquele lugar. Todo mundo prestou atenção. Só que quando as pessoas prestam atenção, porque no mundo natural alguma coisa está acontecendo, é porque no mundo espiritual já está acontecendo um rebuliço. É só testificação. Não tenha medo do que Deus pode usar a sua vida. E de que forma Ele vai usar a sua vida. A palavra de Deus diz, vai lá no 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vai no 24. E qual, tendo recebido tal ordem, os lançou ao cárcere interior. Pega-lhes e joga mais profundo. Deixa eu contar uma coisa para você. Prisão, antigamente, ela não tinha estrutura, era na pedra. E era tipo calabouço. Quando ele falava prisão interior, era mais perto do fundo, do limbo, da umidade e da sujeira. Essa é a realidade. Paulo não estava numa prisão onde ele recebia visita, onde ele recebia pessoas, onde ele podia despachar, onde ele podia fazer as coisas que muitas vezes a gente acha que se chama de prisão, mas nunca foi prisão. Paulo estava amarrado. E a única coisa que tinha livre era a boca. Quando a tua boca está livre, quem tem que dizer é o seu coração. E olha o que ele continua dizendo. Vai para o próximo.
perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quem tem a capacidade de evangelizar, enquanto está amarrado, enquanto foi açoitado, enquanto injustamente está preso? Só quem entende que quem reina em nós é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só quem entende. E a palavra de Deus diz, de repente, esse é o Deus que a gente serve. Sabe o de repente das 3 da manhã? Sabe o de repente da ligação de manhã quando você não tem nada? Sabe o de repente de alguém que bate na sua porta? Sabe o de repente de alguém que você cruza e fala assim, nossa, quantos anos a gente não se vê? Nossa, por que será que a gente se encontrou? E de repente essa pessoa abre a boca e diz, olha, o Senhor mandou te dizer. E você fala, não é possível. O de repente. Esse é o de repente de Deus. Sabe qual é o grande problema do cristão? Ele quer andar com tudo encaixadinho, quadradinho. A gente quer colocar Deus nessa loucura que a gente vive, nessa neurose, de nós vivermos todos os dias dessa maneira, dizendo, eu sei, eu acordo, eu trabalho, eu faço isso, eu ganho, eu construo, eu guardo, eu projeto o meu futuro, no meu futuro eu faço isso, aquilo, aquele outro. E se Deus olhar para você e disser, eu não quero nada disso, e se ele falar para você, vai ser um dia de cada vez. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós precisamos crer. O dia de amanhã ia ter que cuidar de si mesmo. Porque eles estavam amarrados, açoitados injustamente. Ou eu confio em Deus, ou eu não vou ter condição de orar e de adorar. Sabe o que significa orar e adorar nessa hora? A boca fala daquilo que esse coração está entupido, transbordando. Eu não tenho o que fazer, eu estou preso, não vou sair daqui mesmo. Estou amarrado, não vai ter jeito mesmo. Eu vou passar a noite nesse lugar. Tem um monte de gente presa nessas celas. Eu não tenho o que fazer com a minha vida, mas eu tenho o que fazer com a vida deles. E a palavra de Deus diz que ele abre a boca e ele começa a transbordar daquilo que ele tem. De repente, porque é assim que Deus faz. Quando tudo parece impossível, mas você não desiste, vem o de repente de Deus. Só que o de repente de Deus, ele vem para as pessoas que entendem que nós fomos chamados, nós fomos separados por Deus para vivermos isso na nossa vida. Você foi escolhido por Deus para ser essa atalaia, essa torre de vigia no meio da sua casa. Aí a gente às vezes sente o peso nas costas de estar carregando o evangelho e de dizer só eu, só eu, só eu. Ei, não é só você, é você, o Pai, o Filho e o Espírito. Aleluia. Nunca tem só nós. É Ele. Então se Ele nos enche, a gente tem que dar aquilo que nós estamos recebendo. Paulo, ele tinha uma dívida com o Senhor, de arrependimento e de coração. Eu persegui, eu preciso ganhar, eu preciso fazer a diferença, eu preciso servir ao Senhor. Ele poderia ter começado de várias formas, mas o Senhor quis que ele começasse dentro da cadeia. O Senhor permitiu que ele começasse, e é interessante, porque ele nem foi escolhido pelos outros. E sabe aonde ele esteve? No mesmo lugar que o maior deles esteve. Porque Pedro e Paulo viviam presos. E quem foi que escolheu Paulo? Jesus. Essa é a diferença. Nós precisamos entender. A palavra de Deus diz que de repente de Deus veio um grande terremoto e abriu, e o carcereiro estava dormindo, e abriu todas as prisões, e o carcereiro quando ouviu aquilo, acordou assustado, quando ele olhou, as portas todas abertas, ele prontamente quis se matar, diz a história. E aí entra de novo alguém que foge o padrão. O cara me açoitou, me amarrou, me prendeu no tronco. Olha o que ele fez. Ei, se eu tivesse feito alguma coisa, eu não fiz nada. Fui injustiçado. Eu não sou nem judeu, eu sou romano. Ele não podia ter feito o que ele fez. Paulo não precisava ter feito nada.
Era só ter deixado ele se matar. O que é que Paulo diz? Ele grita: não faça nada contra ti, porque todos nós estamos aqui. Por que ninguém saiu? Porque todo mundo entendeu que depois de ouvir 2 loucos amarrados, orando e cantando, veio um terremoto. E o terremoto não destruiu a prisão. O mais lindo é que o terremoto não feriu ninguém, mas abriu todas as prisões. Nós temos medo do terremoto, porque nós achamos que o terremoto vai chacoalhar a terra, vai tirar a gente do prumo. Como é que eu vou fazer? Eu estou tão acostumado a andar e pisar desse jeito. Olha, comigo tem que ser tudo programado, comigo tem que ser tudo organizado. Eu já fui tão chacoalhado por Deus, que a palavra organização não existe mais. Sabe por que eu substituí? Temor. Temor. O que é que o Senhor quer? Se é o que o Senhor quer, eu vou fazer. Mas de que jeito? Não faço nem ideia. O Senhor pediu, eu vou fazer. É simples, é desse jeito. Esse é o temor. O princípio da sabedoria. É temer a Deus, não porque Deus é ruim, nem porque Deus é poderoso, nem porque é onisciente, onipotente, não. É temer a Deus porque eu sei quem eu sou. E diante dele, eu tenho que conviver que eu não mereço. Mas eu sou dependente de graça e misericórdia. Foi o que Paulo viveu. A palavra de Deus diz que o carcereiro olha para ele. Vai lá, 27. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Vai no 28. Mas Paulo clamou, ou seja, em grande voz, gritou dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Vai no 28. E pedindo luz, saltou para dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é da sua vida está escrito. Amém. Não importa. A palavra de Deus diz que o nosso Deus tem o poder e a capacidade de inverter as coisas da noite para o dia. Aquele que era o carcereiro, o algoz, aquele que estava ali para julgar, para condenar, para açoitar, se transformou em alguém carente de misericórdia. É por isso que na sua família acontece isso. Já reparou quantas pessoas te menosprezam, te humilham e falam de você porque você é crente? Olha lá, é crente. E é legal que elas gostam quando você está com problema. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. É crente. Quando você está bem, desaparece. Você fala: Jesus, eu sei que não foi arrebatada, porque não tem concordância, não tem como ser arrebatada. Não quer ir para o céu, vai lá para quê? Então você sabe que sumiu, porque está tudo bem. Não com ela, com você. Porque quando ela voltar, é porque você está com uma situação difícil. Lembra que a nossa Bíblia diz: há tempo para tudo, tempo de rir e de chorar, plantar, de colher, de afastar-se, de abraçar e de abraçar-se. Às vezes você está passando um tempo de chorar, às vezes eu estou passando um tempo de afastar-se, de abraçar. Aí a pessoa aparece de novo, do além. Ela liga: oi, tudo bem? Pensei em você. Você e o diabo. Igualzinho a essa moça. Ah, você é um homem de Deus. Porque é o que você vai ouvir. Desculpa, mas você vai ouvir: não é justo com você isso. Por quê? Porque você é uma pessoa tão assim, uma pessoa que tem tanta fé, uma pessoa que está sempre indo na igreja. Este é o diabo falando. Não é o seu parente que está cheio de compaixão. É o diabo. Porque Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse: eu vou morrer, Pedro disse: coitadinho de você, não fale isso de ti. Ele disse: que tenho eu contigo, Satanás? Você não sabe de nada, eu sei as coisas do meu Pai, e você não sabe de nada. O que nós precisamos entender, que esse é o diabo. E ele não é para que você se sinta mal,
nem para que você se sinta menosprezado, é para que você se sinta injustiçado. Dizendo para Deus: ei, até eles que não creem em ti me reconhecem. E o Senhor, esse é o diabo. Esse poderia ter sido Paulo, olhando para o carcereiro e ter dito: agora você que se lasque, quem mandou me prender? Sabe o que Paulo diz? Não faz isso não, porque se o Senhor me fez ficar aqui, é porque o Senhor tem algo para esse lugar. Se o Senhor tem algo para esse lugar, eu não andei com Jesus, mas eu vou viver o que Jesus viveu. Nenhum de vocês vai se perder nesse lugar. E não vai se perder, porque eu vou mostrar a direção para vocês. Eu não posso levar ninguém para o céu, mas eu posso mostrar para você quem é Jesus Cristo. E foi o que ele fez com o carcereiro. O carcereiro disse para ele: o que é que eu posso fazer para me salvar? Ele disse: calma, calma, calma. Creia em Deus, somente tu e toda a tua casa será salva. Sabe aonde saiu essa palavra que nós usamos há séculos, que enche o nosso coração quando a gente olha a nossa família distorcida? Nasceu dentro da cadeia. Num cara que ainda estava amarrado. Em Deus, somente tu e toda a tua casa será salvo. Quem disse isso? Um cara que tinha acabado de ser açoitado. E disse para quem? Para quem o prendia. Esse é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Para você colher o melhor desta terra, é necessário ouvir e obedecer. Para eu e você comermos o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra? Não é comer o que a terra dá de melhor, que o mundo aí fora diz. É comer aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida, porque as coisas de Deus trazem paz e não acrescentam dores. É você experimentar os sonhos de Deus para a tua vida. Talvez no caminho dos sonhos de Deus, você tem que dar uma passadinha na prisão. E a prisão não é um lugar, é um estado. Você pode estar preso hoje, livre e andando na rua, debaixo de amarra, de mentira, de manipulação, de opressão, de tudo aquilo que o diabo tem. Eu não preciso estar preso no cárcere, eu só preciso esquecer em quem eu tenho crido. Eu só preciso esquecer isso. Eu vou voltar a ser cativo de tudo aquilo que o diabo quer que eu seja. Com mentira, manipulação, distorção, quebrando e destruindo os valores de Deus na minha vida e na sua. É isso que ele quer. Olha o que a palavra de Deus diz. Que ele se prostrou trêmulo ante Paulo e Silas. Vai no 30, nós estamos terminando. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Vai no 31, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É inacreditável você olhar para dois homens que acabaram de ser soltos, porque a palavra de Deus diz que abriu a prisão de todo mundo que estava lá, mas as cordas não foram quebradas. Por quê? Porque quem te pôs na prisão? Quem é que te liberta dela? Quem é que te faz andar pelo deserto? Quem é que te tira dele? Quem fez a ferida e a sarará? É o Senhor. É Ele. O que nós precisamos é continuar, para que a gente possa em 2025 entender o que é que eu estou vivendo, por quem eu estou vivendo e para que eu estou vivendo. Não olhar simplesmente e dizer eu não tenho, não olhar e dizer simplesmente as pessoas estão me questionando porque eu estou vivendo problemas. Ei, problema você vai viver a sua vida inteira, mas deixa eu dizer um negócio para você: o problema não é isto aqui, a situação ruim não é isto aqui, a situação ruim é você esquecer em quem você tem crido e reconhecer que Ele é fiel para cumprir a promessa, para guardar o seu depósito. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai usar toda circunstância para entregar. Tem gente que vai aparecer
do nada. Tem gente que vai ser colocado. Tem gente que você vai encontrar no meio do caminho. Tem gente que você vai encontrar numa prisão. Talvez numa prisão mental, naquilo que você está vivendo, de toda a opressão maligna. E sabe como é que eu sei isso? É porque na fraqueza que nós somos fortes. É nessa hora que Deus usa a sua vida de forma sobrenatural. É quando você diz, eu não consigo, eu não sei como sair dessa situação. Quando você diz assim, eu estou sendo opresso, eu estou doente, eu não consigo ser curado dessa enfermidade, eu não consigo me livrar desse mal. Aí alguém chega perto de você e reclama da mesma coisa. Essa é a situação dessa prisão. Paulo e Silas podiam ter discutido entre eles. Ô Paulo, você tinha que abrir a boca? Silas, o que você queria que eu fizesse? Não, já que você me chamou para vir, tivesse me consultado. Porque graças à sua boca grande, estamos dois aqui amarrados. E se era para fazer a obra, que obra nós vamos fazer aqui na cadeia, preso e amarrado? Eles podiam ter feito isso. Porque é assim que nós somos. Senhor, o Senhor pediu para que eu fizesse, eu fiz. Sabe o que aconteceu? Nossa, eu estou tomando de tudo quanto é lado, eu estou passando por luta, por adversidade, o diabo tem se levantado, ele tem usado pessoas, situações, é enfermidade, é problemas na minha casa. Olha, Senhor, eu não estou entendendo, foi o Senhor que me colocou nessa prisão, foi! Para saber se você é capaz de me adorar na adversidade, porque aquele que me adora, quando o mar é contrário, o vento é contrário, eu posso garantir para você, nada vai impedir você de chegar ao outro lado. Nada. E aí, ele continua dizendo, vai no 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, ou seja, foi para a casa do carcereiro. Levou eles, cuidou. A palavra de Deus diz que os ajudou, pregou para a família toda. Vai no 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Sabe o que significa? Se você crê em Deus, somente tu, toda a tua casa será salva. É o seu testemunho. Não tem como a sua família não ser alcançada, se o seu testemunho for real e verdadeiro. Se a tua transformação for real e verdadeira. Mas para ser transformado, pastor, dói. Não tem transformação sem você sair de um estado e ir para outro. Sem a sua forma não ser transformada. Sem o seu caráter não ser moldado, polido, desgastado, lixado. E por que Deus faz isso? Porque é para a glória dele resplandecer no seu rosto. É para nesse momento de fraqueza você se tornar alguém forte. E sabe qual é a diferença de alguém que no momento da fraqueza se torna forte? Ele continua sendo humilde e entendendo. Se não for ao Senhor, onde estaríamos nós hoje? Simples, se não for. O que eu quero que você guarde essa noite é que nós estamos chegando, esse aqui é o 4º culto do ano. É o 5º, não desista, nunca mais deixe de vir na igreja. Não, continue vindo na igreja. Eu posso garantir para você que o Senhor vai fazer coisas infinitamente maiores. Mas Deus está passando todo mundo no funil. Por que Deus está passando a gente no funil? Porque a saída do outro lado é fininha, não tem como errar, vai sair todo mundo junto no mesmo lugar. Mas o funil é apertado de vez em quando. É verdade, ele é apertado. E como é que eu faço para passar? Tem de vez em quando para passar, você ajoelha. Se espreme, ora, e fala para Deus, eis-me aqui. Eu não quero ser preso, não. Eu já sei o que você está falando no seu coração. Senhor, está tudo muito bonito nessa história, mas eu não quero ser preso, não. Deixa eu falar, talvez você esteja preso na pior de todas as prisões, que é a mental. Que precisa de remédios e subterfúgios para se libertar. Aqui, é onde habita a liberdade. Nunca vai ser aqui. Porque se fosse aqui, ele não diria a boca fala daquilo que o coração está cheio, ele diria a boca fala daquilo que a cabeça está cheia. Mas quando ele fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e do teu coração vão proceder as fontes da vida. E se o seu coração for bom, nós vamos ver onde está o teu tesouro.
Se o teu coração realmente for sincero e verdadeiro, ao abrir da sua boca, você só vai conseguir pôr para fora aquilo que está dentro de você. Mas o cenário, ele não parece o melhor, não importa. O cenário, ele é em volta. Mas a prisão, ela não é agradável, mas ela é em volta. O que Deus está esperando é homens e mulheres que Ele possa chamar de ensinadores de justiça. Ensinar justiça é ensinar que Deus continua sendo Deus. E dizer, é tudo que eu quero. É mais um dia na tua presença. Para quê? Não faço nem ideia. Mas se eu vivi hoje e foi para a tua glória, o dia de amanhã também vai cuidar de si mesmo. E o depois de amanhã? Para que te importa o depois de amanhã? Vence o dia de hoje. Espera Ele te dar o dia de amanhã. Quando você levantar amanhã, você diz para Ele, Senhor, bom dia, eis-me aqui, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Não pode ser só trabalhar, levantar, me esforçar, ficar nervoso, estressado, desgastado. Não é só isso. Vocês foram criados para a glória de Deus. Foi assim que Deus nos fez. A gente faz tanto plano, mas porque a gente não inclui Ele. A gente tem tanta perspectiva, mas a gente não inclui Ele. Você pode dizer, não, eu incluo, aonde nós incluímos Deus? Se não for para Ele dar o que nós queremos. Poucos são os que eu atendo que dizem, para a glória de Deus eu estou vivendo isso. Eu vou ter que olhar e dizer, ora por mim. Por quê? Porque está mais crente que eu. Simples desse jeito. É sempre as mesmas dúvidas. Será? Será que Deus? Não é será, é certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que pode fazer escapar o agir de Deus? Se Ele diz que não pode ser altura, nem profundidade, nem distância, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele já matou o mundo espiritual de uma vez, e disse, nenhum deles tem poder para te separar de mim. Quem tem poder? Mas e se eu quiser fazer e eu não conseguir? Você pergunta para Deus. Mas se eu sonhar e não alcançar, você sonhou com Deus, você incluiu Ele nos teus sonhos. É interessante, nós estamos às portas de entrar num novo tempo. E eu não vou esconder mais, eu vou falar para vocês logo de uma vez, porque nós pegamos os salões todos aqui do lado. Já está tudo alugado. Tudo. Deixa eu falar, eu perguntei para Deus, falei, o Senhor não faz nada por acaso, 3 vezes, né? Porque o Senhor deu o primeiro, antes do segundo ano o Senhor deu o segundo. Eu falei, antes de completar o segundo ano, o Senhor deu o terceiro. O Senhor falou para mim, não, eu não dei o terceiro, eu dei o quarto, porque são 2 salões. Você está entendendo? Aí você fala assim, como? Nós somos uma igreja que não pede dinheiro. Responde, como? Nós somos uma igreja que damos tudo e não vendemos nada. Nada. Nós vamos fazer um café. Eu falei, pode fazer. Podemos pôr máquina de café, podemos pôr aqueles fornos, podemos assar, podemos fazer. Eu falei, pode. Aí a gente vende. Eu falei, não, vocês vão dar tudo. Não, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, então, se vocês não têm resposta, nem faça. Porque eu me conheço. Eu vou dizer, pega tudo e distribui para as pessoas. É simples desse jeito. Sabe quantas vezes eu já ouvi? Mas é loucura. É loucura. Mas a gente vive uma loucura. Acreditar em Jesus Cristo é uma loucura. Desculpa. Acreditar em Jesus Cristo é uma loucura. Aí você fala assim, mas você pegou mais 2. Quando tiver lotado com os seus familiares. Com os seus familiares. Aí você me fala. Os seus entes queridos. Porque esse homem foi visitado pelo servo de Deus para ganhar a casa dele. Alguém pagou o preço para que a casa dele fosse salva. Está entendendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos pagando o preço para a sua casa, para a sua família ser salva, para ser alcançada em Cristo Jesus.
num evangelho simples, verdadeiro, de intimidade, de relacionamento, sem manipulação, sem engano. Um evangelho onde com certeza você vai conseguir ouvir a voz de Deus, de maneira audível e clara. E você vai saber que é Ele falando com você. Que essa noite, essa prisão seja um divisor de águas. Seja um divisor de águas. Para nós, sabe o que poderia ser a prisão? A situação que nós já estamos. A acomodação, a organização. Por quê? Porque nós montamos aqui sem nada. Montamos ali sem nada. É engraçado que Deus fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê que vocês copiaram tudo? Não, porque as contas foram igual. Inclusive o investimento. Eu falei, lá vai ser menos. Aí quando eu olhei, falei, nossa, o senhor fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou, né? E ele fez. Aí você fala, quem pagou? Ele. Por quê? Porque é dele, por ele e para ele. Só que ele conhece o nosso coração. Ele sabe. Sabe o que significa isso? Não é mais férias ou descanso. É mais trabalho. É mais vidas sendo alcançadas, discipuladas, apacentadas. Isso porque você não faz ideia das vidas que estão ali, naquela câmera. E que nós temos cuidado. Apacentado. Pessoas que não sabem nada. Há 20, 30 anos. Dentro de igrejas. Nada, porque nunca ouviram falar deste Deus nesta simplicidade. Um Deus que tudo dá, tudo pode, tudo prospera, tudo restitui e nada pede. Esse não é o meu Deus que entregou o que ele tinha de melhor na cruz do Calvário. Meu Deus tem o bom, perfeito e agradável. Mas para viver o bom, perfeito e agradável, tem que estar no centro da vontade dele. Qual é o centro da vontade dele? Talvez seja dentro da prisão. Por quê? Porque é ali que ele vai te usar. É ali que ele vai fazer. Ore. Entenda, se alegre. Nós estamos entrando em mais um desafio gigante que eu posso garantir para você que a gente não sabe como vai ser. Mas é interessante. Quando eu entrei aqui, eu falei, a gente quer isso, quer isso, quer isso, quer isso. Deus deu. E eu pode perguntar para o pessoal do som. Eu não vou citar nomes. Mas eu tenho pessoas na igreja que eles olhavam para mim, parecia o pai de crianças. Olha, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer aquele outro. Eu falava, meu pai amado, eles acham que é simples. E Deus dava. E Deus deu. Não negou nada daquilo que nós temos. Nada do melhor que nós podíamos ter. Absolutamente. E o que nós fizemos, transformamos isso em vidas, em salvação, em cura, em libertação. Em menos de 2 anos, nós batizamos quase 70 pessoas. Quantas famílias restauradas. Quantos jovens. Um instituto. Pessoas chegando na igreja, sendo pegas totalmente de surpresa. De repente, porque o de repente de Deus fez elas estarem dentro da igreja. E o de repente trouxe elas para um culto. E o de repente fez elas virem dar o testemunho dizendo, não tenho palavras para agradecer a isso que nós estamos vivendo agora. Mães que têm vindo com os filhos para saber o que os seus filhos têm feito e têm dito, eu quero agradecer por aquilo que vocês têm feito com o meu filho, com a minha filha. Esse é o evangelho que custa prisão, entrega, relacionamento, jejum, oração, joelho no chão, cara no pó, 6 meses por ano. É o que nós fazemos e o que nós vamos continuar a fazer. Porque aqui só tem um rei. É o Senhor Jesus. E do lado de fora, você não se iluda, porque você não vai achar a placa. Nós não vamos pôr. Tudo que vai ser feito e reformado é para a glória de Deus. Você pode falar assim, aonde vai ser a sua sala? Se você achar, eu te dou um prêmio. Quantos eu já atendi na padaria? Nos lugares aí fora. Ah, mas você não vai ter? Deus disse, não mude nada. Continue sendo o que vocês são.
simples, sou eu que vou fazer. Enquanto vocês crerem, confiarem, não se iluda, vocês não vão enxergar o final. É um mar de pessoas, de famílias, de restauração, restituição, curas e libertações que vão acontecer neste lugar. Se você achava que Deus estava dormindo em 2024 e que nós não íamos viver para a glória de Deus 2025, deixa eu dizer para você, desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? É simples. Aí você fala, e como dorme? Para que dormir? No guarda de Israel não dorme? É simples. Vamos continuar. Quantos aqui estão dispostos a viver isso em 2025? Arregaçar as mangas e dizer, eis-me aqui, eu quero ver a minha casa, eu quero ver a minha família, ainda que eu esteja vivendo numa prisão, eu quero que o mesmo Deus salve eles, e Ele use a minha vida dessa forma, que eu seja esse canal, que as pessoas olhem para mim e digam, meu Deus, eu quero isso aí, é essa loucura que você está vivendo, é só isso, é para isso que a gente foi chamado. É para as pessoas entenderem que nós vamos resplandecer essa luz e que a luz de Cristo vai brilhar onde a gente estiver, e as pessoas vão questionar e vão dizer, aqui é assim, eu não sabia que o pastor Renato vinha, ele vem, ele olhou para mim, eu falei, está disposto a abrir o culto? Ele falou, claro, estamos sempre dispostos. Eu falei, vai abrir o culto, é desse jeito que funciona, para você nunca reclamar e dizer que é só com você que eu faço, certo, pastor? Porque eu sempre faço isso com eles. E aí hoje quando eles me cumprimentam de longe. Assim, paz. Principalmente no começo do culto. A paz. Pastor, paz. É mais ou menos assim que funciona. Entendeu? Porque eu olho e falo, vai abrir o culto. E as pessoas, agora já te conheço, pastor. Mas Deus sempre manda alguém novo para a gente ter o privilégio e a honra de fazer parte. Tome isso como um testemunho para a sua vida. Você esteve conosco quando nós estivemos reconstruindo, dentro de um lugar, onde as pessoas que bebiam escondiam as garrafas, e a gente fazia daquele lugar, um lugar de Cristo. Onde as pessoas tiravam as garrafas, a gente montava a estrutura, cheio de umidade, de limbo, de sujeira, no meio do nada. Mas era o mesmo evangelho. Não é o mesmo evangelho? Simples, de coração. Nós não mudamos nada. O tamanho da igreja não muda as pessoas. O que muda a pessoa é motivação de coração. O tamanho de igreja, ele vai gerar em você compaixão e misericórdia. Quando você olhar as pessoas e falar assim, eu preciso fazer por eles, eu preciso estender as mãos, eu preciso ser um ajudador, eu preciso ser alguém segundo o coração de Deus, porque essas vidas contam e importam para Deus, porque a palavra de Deus diz que antigamente o Senhor, através do Espírito, Ele ia trazendo aqueles que tinham que se salvar, numa igreja que não tem placa, é assim que Deus faz. É Ele que vai trazendo. É isso que nós vamos viver. Se coloque de pé no seu lugar, para a glória de Deus. Vamos fazer desse louvor a nossa oração. E eu quero orar com você e nós vamos encerrar em nome de Jesus.